Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer a nossa terceira videoaula. A última videoaula eu sei que ficou um pouquinho longa mesmo, porque tinha muita coisinha pra poder explicar, né? E vocês sabem que eu falo muito, né? Quando é aula de ciências, então, aí mesmo que eu falo. Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu propus lá naquela segunda videoaula, tá? Certo? Então vamos lá. A gente vai corrigir o primeiro da página 42, tá? Que é atividades de resumo do tema 4 até o tema 6, certinho? Então, vamos lá. Número um tá pedindo logo de cara para a gente diferenciar biogênese e abiogênese. Lembra que eu até pedi no início do ano, quando a gente estava debatendo esse tema ainda em sala de aula, pedi para vocês fazerem um trabalhinho no caderno mesmo para mim. Lembram que eu dei visto, um trabalhinho de todo mundo? Então, vamos lá. Isso também vai contar como nota, tá? Que eu lembro direitinho quem foi que fez, quem não fez. Certinho? Então vamos lá, eu tenho tudo anotadinho. Diferencie biogênese de abiogênese. Então, gente, para quem respondeu aí, bastava voltar lá no caderno que vocês não iam ter, né, essa resposta. Então, a teoria da biogênese, gente, ela defendia ela defende, né, aliás, é a teoria correta, né, de que todos os seres vivos são originados de outro ser vivo, lógico. Você nasceu por causa do seu papai e da sua mamãe. Uma planta, ela nasce uma outra planta, por quê? Uma semente caiu no chão, brotou, nasceu outra planta. Ou então, através de um galho, retirou um galho de uma planta, fincou ali na terra, vai nascer outra. Então, ela é originária daquela outra espécie, certo? Só que a teoria da abiogênese, que era totalmente maluca, vocês lembram? Que depois, com o tempo, veio uns caras, uns cientistas, e acabaram refutando ela através de vários experimentos, lembram disso? Que a gente falou sobre os experimentos, a gente mostrou os desenhos, esquemas, tudo direitinho. Lembra dos caldos do gargalo que o cara quebrou para poder provar? Lembram disso? Então, essa teoria da abiogênese defendia que os seres vivos podem se originar de material não vivo. Lembra até que a gente debateu em sala de aula do cara que colocou trigo, né? E uma camisa suada e ali apareceram ratos? Aí ele supôs que os ratos nasciam do trigo e da camisa suada. Totalmente sem pé nem cabeça, né? Pois é, a maioria das coisas que hoje em dia a gente conhece assim, como tão simples, tão natural pra gente, antes, para eles chegarem a essas conclusões, passaram por várias hipóteses totalmente sem pé nem cabeça para poder concluir uma coisa tão assim, vamos dizer, boba, né? Uma coisa tão simples, que é tão natural pra gente, que a gente sabe assim, tão, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida. Então, todas essas teorias, tudo que a gente sabe hoje, passou pela mão de grandes pesquisadores, cientistas, que tiveram teorias, que fizeram testes, que testaram hipóteses e tudo mais, para poder chegar a essas conclusões. Então é isso, a biogênese, ela defende a teoria de que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. Já a abiogênese defendia que os seres vivos poderiam se originar de outro ser vivo. Ou então de outro ser vivo, não, desculpa. De a matéria bruta. Certo? É igual aquela perguntinha lá que a gente vai fazer sobre a salamandra. Lembra? Tem até uma perguntinha da salamandra no livro. A perguntinha 4, mas a gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Vamos lá. Então, aí na número 2 pergunta o seguinte: o que é escala Richter? Escala Richter a gente falou na nossa primeira videoaula, onde a gente falou sobre os terremotos, né? Então, gente, escala Richter é uma escala utilizada para medir a magnitude de um terremoto. Ou seja, qual foi para medir a intensidade desse terremoto, certo? Se foi um terremoto leve, foi um tremor leve, foi um tremor moderado, foi um tremor. Acho que o último valor é 8, né? A escala pode ir no máximo até 8, se eu não me engano.
Vamos lá, perguntinha número 3. Ah, depois eu vou disponibilizar, tá, as fotos lá no grupo da correção, toda escrita direitinho para vocês poderem acompanhar certinho, tá bom? Não que vocês tenham que escrever igualzinho tá o meu, tá? Vocês sabem que eu nem gosto disso, de cópia, tá? Não, vocês não têm que escrever, eu só vou colocar mesmo para vocês compararem, para vocês corrigirem. Mas eu vou aceitar escrito com as palavrinhas de vocês, que eu gosto de ver isso, eu gosto de ver o pensamentozinho de vocês ali, a forma que vocês pensaram na hora de responder, tá? Então eu gosto muito disso. Eu não gosto de cópia, não. Até em matemática vocês sabem que eu gosto disso. Eu fico muito feliz quando um aluno encontra um caminho para chegar à solução de determinado problema e o outro aluno encontra outro caminho para chegar àquela solução. Eu adoro ver isso, certo? Então eu não gosto muito de cópia de coisa repetida. Todo mundo fazendo igual, não. Quero que cada um pense da sua forma e cada um escreva da sua forma. Então, se a sua resposta estiver coerente, não precisa estar igual à minha, certo? Só tem que estar coerente, tá bom? Número 3. Qual a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Então, vamos lá. Nossa camada de ozônio, né, gente? Tão importante, né? Sem ela, nós não estaríamos aqui vivos agora mesmo. Tô aqui gravando o vídeo para vocês, tá um sol lindo lá fora. Aí imagina se não tivesse a camada de ozônio. A quantidade de radiação que estaria passando para a Terra. A gente não poderia, a gente não estaria aqui vivo, não existiria uma planta, não existiria um animal vivo, certo? Porque essa camada de ozônio, ela filtra toda essa radiação solar que é nociva pra gente, né? Que faz mal, que causa câncer de pele, que pode causar inúmeros problemas, inclusive até matar toda a vida no planeta se não existisse a nossa camada de ozônio. Então, por isso, gente, mais uma vez, frisando aqui para vocês a importância da gente utilizar filtro solar, né? Principalmente as meninas, principalmente que estão nessa fase de usar maquiagem, isso e aquilo. Quando for comprar maquiagem, já comprem uma que tem filtro solar para poder se protegerem realmente, né? E os meninos também que tem essa mania de não ter vaidade, gente, é importante sim. Usa filtro solar, tá? Como eu falei no outro vídeo para vocês, na aula lá explicativa, meu pai teve câncer de pele, hoje em dia ele tem até umas manchinhas na pele, os médicos proibiram ele de pegar sol e tudo mais. Ele teve que fazer a retirada de um câncerzinho de pele, de tanto trabalhar a vida toda no sol, tá? Então, vocês meninos que adoram sair, que jogar bola, ficar no sol o dia todo, muito cuidado, protetor solar, tá? Muito importante, porque isso pode não aparecer agora, mas pode aparecer no futuro, tá? E ser muito prejudicial para a vida de vocês. Vamos lá. Perguntinha número 4. Durante a Idade Média, muitas pessoas acreditavam que as salamandras surgiam do fogo. Essa crença teve origem porque esses animais eram frequentemente vistos saindo de madeiras em chamas das fogueiras. Elabora uma explicação para o aparecimento das salamandras nas fogueiras. Gente, é mais do que óbvio, né? Se colocarem fogo na minha casa, eu vou sair dela, né, gente? Essas salamandras moravam dentro desses paus, desses gravetos, dessas cascas, dessas pedaços de madeira. E quando colocavam fogo, elas iam sair, né? Eles iam tentar sobreviver, com certeza. É a teoria, né, absurda da abiogênese. Ou seja, colocar fogo na madeira originava a salamandra, fazia nascer a salamandra. Muito doido, né? Tem nada a ver. Então, simplesmente aquilo ali era a casa das salamandras. Elas moravam ali, dentro daquelas cascas de pau, dos pedaços de madeira, e quando se colocavam fogo, elas iam fugir dali, né? Iam escapar para poder sobreviver. Certo? Mas aí coloca aí com as palavrinhas de vocês, tá? Quero ver as explicações de vocês. 5. Número 5, nós temos 2 mapas, né? Um falando da distribuição das placas litosféricas ou placas tectônicas, né? Pode receber os 2 nomes. E das atividades sísmicas, que tá marcado de vermelho aí, ó.
Olha para vocês verem na figura número 1. Gente, esses mapas mostram as regiões onde ocorreram mais terremotos no planeta e as linhas das placas tectônicas. É possível estabelecer alguma relação entre eles? Explique sua resposta. Olha no primeiro desenho, gente. Analisa o primeiro mapa aí comigo. Olha o que acontece. Olha onde estão essas linhazinhas tracejadas de preto. Essas são as placas tectônicas, tá? São as bordas delas, aonde elas terminam. Aí olha para o desenho da atividade sísmica embaixo. Olha como que está contornado de vermelho, gente. Olha como que essas bordas de vermelhos, ela tem tudo a ver com as nossas placas, com as bordas das placas litosféricas no desenho de cima. Então, o que que acontece, gente? Isso acontece, os terremotos eles acontecem nas bordas dessas placas, tá? Então, as regiões com atividades sísmicas estão próximas à região do encontro dessas placas tectônicas, tá? Aí, indicando que o deslocamento dessas placas é responsável pelos terremotos. Ou seja, a cada vez que há uma movimentação dessas placas tectônicas, a Terra vai tremer. Isso é mais que óbvio, né? Agora, reparem aí nesse mapa que está na atividade sísmica. Repare aqui, aonde nós estamos localizados. Repare aonde nós estamos no mapa. Tá vendo que não passa nenhuma faixa em vermelho aí? Passa lá do outro lado, lá nos outros países da América do Sul, lá, ó. Mas, ó, o Brasil mesmo, que tá tracejadinho de branco, com uma linha branquinha aí, ó, não encosta, tá vendo? Lembra que a gente falou que teve terremoto no Acre uma vez? Lembra? Lá na nossa primeira videoaula, a gente falou sobre um tremor no Acre. Olha lá, por quê? O Acre tá lá naquela pontinha, ó. Vocês sabem onde fica localizado o Acre? Olha lá, o Acre tá lá naquela pontinha. E olha a faixa em vermelho passando aí, ó. Indicando que aí é uma borda de uma placa litosférica. Ou seja, é porque teve um tremor muito grande lá nessa borda que acabou atingindo o Acre, tá? Mas só que a partezinha tracejada em branco, onde está separando o Brasil, não passa nenhuma faixa em vermelho, ou seja, não tem registro de atividades sísmicas, né? Provavelmente esse terremoto que aconteceu no Acre foi porque foi um terremoto muito grande que aconteceu lá na borda dessa placa tectônica e acabou atingindo o Acre, certo? Mas não temos essa tendência, né? Essa frequência de terremotos no país, exatamente pelo Brasil não estar localizado na borda de nenhuma placa tectônica, certinho? Vamos lá. 6. O gráfico a seguir mostra a quantidade de gás oxigênio disponível na atmosfera ao longo do tempo. Quando os organismos que produzem esse gás surgiram na Terra? Falamos disso também, né? Bastante nas nossas últimas aulas. Então, gente, surgiu, se vocês voltarem no livro aí e pesquisarem, vocês vão ver que esses organismos surgiram há cerca de 1,6 bilhão de anos, quando esse gás passou a compor a atmosfera terrestre, tá? Então, há 1,6 bilhão de anos, é muito tempo. Certinho? Tá até aí no mapa, ó, nesse gráficozinho. Aonde que começou a surgir? Onde esse gráfico começou a subir? Onde ele começou a se elevar? Antes ele estava em linha reta. Aí ele foi e começou a ter uma elevação a partir de 1,6 bilhão de anos. Certinho? Número 7, que é da parte de compartilhar. Analise a tabela a seguir. A tabela a seguir apresenta informações sobre a escala Richter. Analise-a e faça o que se pede. Magnitude de 1 a 1,9. Detectado apenas por sismógrafo. Números por ano são muitos, né? Então, esses pequenos terremotos que acontecem durante o ano, que são detectados apenas pelo sismógrafo, né? E que a gente não consegue perceber, são inúmeros.
Na escala de 2 a 2,9 é sentido por algumas pessoas e acontece 800 mil por ano. De 3 a 3,9, sentido pela maioria das pessoas, acontece 20 mil terremotos desse por ano. De 4 a 4,9, que chega ao ponto de partir os vidros, né, gente? Quebrar os vidros das janelas. Então, é 2.800 que acontecem por ano ao longo no nosso planeta. De 5 a 5,9, quebra de mobiliário, ou seja, chega a desmoronar casas, né? Acontecem desses 1.000 por ano, tá? Chega a quebrar os móveis de dentro da nossa casa, chega a rachar as casas, tá? Então, de 1.000, chega a cerca de 1.000 terremotos desse por ano. De 6 a 6,9, causa fendas no chão e queda de edifícios. Ou seja, vai rachar o chão e vai derrubar prédio, gente. Então, acontecem desses 185 por ano, tá? De 7 a 7,9, queda de pontes e barragens. São registrados cerca de 14 por ano, tá? Maior que 8, desastre em larga escala. Acontece muito pouco, né, gente? Olha, de 0,2 por ano, menos de 1 por ano, né? A média, né? Isso aí é calculado em média. Então, a média é menos de 1 terremoto por ano que acontece, tá? Ou seja, pode acontecer esse ano que vem não aconteceu, ano que vem... Aí no próximo ano acontece, aí passam longos anos sem acontecer. Então, a média é menos de 1 por ano, certo? Pesquise sobre algum terremoto que tenha causado grandes danos, a intensidade e a data de ocorrência dele. Em seguida, escreva um texto para explicar como foi esse terremoto, quais foram os impactos na região em que ele ocorreu e o que foi feito para ajudar as vítimas. E compartilhe com os colegas, certo? Então, gente, isso aí é com vocês, tá? Vocês que irão pesquisar e irão mandar para mim, tá bom? Isso aí eu não tenho nem como responder para vocês, senão eu vou estar dando cola para vocês, né? Aí vai ficar muito fácil a vida, né? Então, gente, mais um terremoto, ele pode causar destruição de locais históricos, ocasionar vítimas, tá? Destruir cidades e também causar prejuízos econômicos e sociais imensos, tá? Então, é sim, graças a Deus isso aqui não acontece no Brasil, né? Também era só o que faltava, né? A gente já passa por tantos problemas, nosso país, a gente já tem tanta coisa para poder lidar aqui no nosso país. Imagina se tivesse se a gente vivesse num país de tantos desastres assim, seria muito mais complicado, né? Na página 43 agora, gente, a gente vai falar sobre o Pensar Ciência, né? Que é mapeando o fundo do oceano. Lembra que a gente falou daquela moça, da Mary Tarp, que ela trabalhou, né? Ajudando um cara a mapear lá o fundo do oceano, que no início ela não foi muito bem aceita por ser mulher, toda essa questão do preconceito, né? Então, nas atividades aí, a número 1 pediu para vocês fazerem o seguinte: na época em que o mapa foi lançado, o acesso a um computador e os recursos disponíveis eram bem diferentes dos atuais, e criar imagens era mais difícil. Assim, qual é a importância de utilizar um artista para produzir um mapa? Claro, se eu não tinha um computador para poder fazer isso, né, gente? Se eu não tinha um drone para poder tirar uma foto lá do alto para me poder ver os tons, né, do oceano, para saber como que era, onde era mais escuro, provavelmente era mais fundo, onde era mais claro, era mais raso. Assim, não tinha, né? Então, o artista era importantíssimo, pois ele ajudava a tornar o resultado do trabalho acessível, facilitando a compreensão e entendimento, né, de todos e possibilitando até futuras pesquisas, né? Então, o artista retratar isso aí ia servir de base para consultas. E até hoje, lembra que eu falei com vocês? Até hoje isso é usado. Isso é usado por muitas pessoas para poder, como base, né, para pesquisas e estudos. São esses mapas que ainda são usados.
Então vamos lá, número 2. Diversas mulheres fizeram contribuições importantes para a ciência, mas pouco se fala delas. Por que você acha que isso acontece, gente? Em matemática, lembra? Sempre que eu fazia gincana com vocês, lembra como era difícil encontrar uma matemática mulher para poder ser homenageada na gincana? Lembram disso? Tantos homens, ao longo desses anos todos eu fazendo gincana com vocês na escola, tantos matemáticos foram homenageados e raramente uma matemática, né? Muito difícil aparecer uma matemática para ser homenageada. Ano passado que eu me lembro que teve a Hipátia, né? Hipatia de Alexandria. Bom, gente, por que isso acontece, né? A ciência é influenciada pelo contexto social. Assim, por muito tempo, o trabalho de mulheres foi dificultado, inibindo seu reconhecimento. As circunstâncias que Mary Tarp, que foi essa pesquisadora, né, que ajudou a mapear o fundo do oceano, enfrentou foram muitas, e inclusive até para fazer a faculdade, né, para cursar a faculdade e depois realizar o trabalho dela. Ela teve que entrar como assistente. Ela não entrou como pesquisadora, certo? Hoje em dia o nome dela foi reconhecido como uma das cientistas que ajudou a mapear o fundo do oceano, mas levou o nome desse cara, né? Desse Bruce Hansen, que quem ela auxiliou, né, durante todo o processo ali. Certo? Então ela foi apenas uma auxiliar dele. Aí voltando, lá nós temos a Atitudes para a Vida, né? Da página 45, que fala a verdade está lá fora, que fala da possível existência de seres de outro planeta, de OVNIs, de ETs, sei lá, chama como vocês quiserem. Então, isso aí é para fazer a gente pensar, né? Lógico que cada um vai acreditar de acordo com a sua forma de pensar. Mas isso aí é para a gente debater e para a gente pensar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Primeira perguntinha aí da página 45. Na opinião do autor, devemos destacar a hipótese da existência de alienígenas? Justifique sua resposta com elementos do texto. Então, gente, lá no texto, vamos pensar o seguinte. Então, de acordo com o autor, não, nós não podemos descartar essa possibilidade. Em alguns trechos do texto, o autor cita a possibilidade de existência de alienígenas, como tem um trechinho que fala: mas existe aí também uma pretensão não muito científica ao afirmar que essas justificativas eliminam qualquer possibilidade de que pelo menos algum dos OVNIs não explicados sejam mesmo alienígenas. Então esse foi o trecho do texto que ele usou para justificar que podem existir OVNIs, né? Certo? Perguntinha número 2. Em determinado trecho, o texto afirma que há de se reconhecer que existe certa arrogância intelectual em descartar todo e qualquer relato de OVNI como alucinação ou fraude. Converse com os colegas o que seria a arrogância intelectual citada pelo autor, gente. Gente, essa arrogância intelectual é o seguinte, é que para algumas pessoas, essas pessoas não admitem a existência de um objeto ou fenômeno que a ciência não possa explicar. Então, tudo aquilo que a ciência não explica não é aceito como verdade, certo? Para essas pessoas. Lógico que muitas pessoas são capazes de pensar por conta própria e têm a sua própria opinião, né? Mas muitas pessoas são arrogantes, como diz aqui na pergunta, né? Por quê? Como explicar essa arrogância intelectual? Ou seja, ontem até vi uma frase bonitinha, preconceito existe quando a pessoa não para estudar, para poder investigar, para procurar saber. Quando eu não estudo sobre aquilo, eu vou ter preconceito contra aquilo. Então, se eu não conheço,
eu vou ter preconceito. Então, por isso que é importante a gente conhecer tudo antes de julgar alguma coisa, antes de ter preconceito sobre alguma coisa. Esse preconceito, né? Então, vamos lá. Então, para algumas pessoas, né, gente, elas não admitem a existência de um objeto ou um fenômeno que a ciência não consiga explicar. Para essas pessoas, tudo tem que haver uma explicação e tem que ser provada. É importante lembrar que a ciência, assim como qualquer área do conhecimento, evolui. E o que hoje não é possível ser explicado, né? Talvez um dia pode ser, certo? Hoje a gente não tem essa confirmação da existência de OVNIs. Lembra até que eu falei para vocês na aula passada sobre aquela coisa que aconteceu no Brasil e que a televisão, inclusive, né, a mídia, se utilizou muito disso para poder ganhar audiência e fazer programas de TV falando sobre isso, que era o ET de Varginha, né, que é uma cidadezinha que fica lá em Minas Gerais. Então, teve muita repercussão isso no Brasil inteiro. Mas ninguém conseguiu, na verdade, provar nada, né? Foi apenas relatos, né, de moradores dessa cidade, mas não tivemos prova científica de nada, tá? Certo? Então vamos lá. Perguntinha número 3. Você acredita em vida extraterrestre? Bom, isso aí eu não posso responder por vocês, eu não posso auxiliar. Então isso aí é com vocês mesmo. Antes de dar a primeira resposta que lhe vem à cabeça, procure controlar a impulsividade e pensar em aspectos que talvez não tenha levado em conta. Reflita sobre o que você estudou sobre a origem da vida na Terra e sobre os argumentos que o autor do texto apresenta. Certinho? Aí vocês vão lá e dão a resposta de vocês, tá? Vamos agora para a parte de compreender um texto. Vamos corrigir os exercícios que fica lá na página 47, que são 5 questões, né? Então, primeiro pergunta o seguinte. O tema do texto, né? Por que provavelmente nunca encontraremos vida em Marte? O texto fala sobre a existência de água em Marte, tá, gente? De água congelada ou de água líquida. Até através dessa imagem que eu falei na aula passada com vocês, né? A imagem de que parecia o gelo derretendo, né? Certo? Então, isso tudo é indícios da possível existência de água em Marte. Então, vamos lá. Perguntinha número 1. De acordo com os textos, é possível afirmar que existe água líquida em Marte? Não, né? Mas foram encontradas evidências de que existe água corrente na superfície desse planeta. Então, não foi possível afirmar que existe água líquida em Marte, porque não encontraram água líquida. Mas essa imagem, né, gente? Essa paisagem aqui são algumas evidências da existência de água líquida. Que em um determinado momento esse gelo lá, ou essa água, né, correu, que não parece ser gelo, parece ser a superfície mesmo de Marte, bem arenosa, bem porosa, né? E parecia esses riscos como se tivesse escorrido água por ali, certo? É possível descartar a existência de vida em Marte? Perguntinha número 2. Não, né? Porque ela pode ocorrer no subsolo ou em uma forma ainda não compreendida. Então, a gente não pode descartar nada. A gente não conhece. Ainda é um planeta totalmente inóspito para nós não conhecemos o planeta direito, né? Estamos ainda estudando o planeta vermelho, então não podemos descartar, né? A gente não descarta nada sem antes levar tudo em consideração e ponderar tudo, né? Então, número 3. O que significa dizer que os compostos encontrados na superfície de Marte mataram o modo de vida básico? Então, gente, significa que esses compostos são nocivos para o modelo testado e dificultam a existência de vida no local. Bom, gente, provavelmente fizeram testes, né, experimentos, pegando esses compostos, né, que estavam lá em Marte e colocando em contato com alguns micro-organismos, com alguns seres, ou pode ser até planta, alguma coisa, e isso acabou matando esse modo de vida, né? Então, provavelmente, esse foi o teste que fizeram, né? Recolhendo amostras lá do planeta vermelho. Por isso que a resposta é essa. Então, dificulta a existência de vida no local, os compostos lá do planeta. Então, número 4. Se os
percloratos estivessem na superfície terrestre, eles seriam tão tóxicos quanto são em Marte? A gente falou na pergunta anterior sobre esses compostos, né, que são os percloratos. Aí tá perguntando agora, se eles estivessem na superfície terrestre, eles seriam tão tóxicos quanto em Marte? Não, né, gente? Pois a Terra tem a camada de ozônio, que filtra a radiação ultravioleta responsável por ativar esses compostos. Então, gente, esses compostos percloratos, eles são ativados pela radiação, certo? Por isso que eles se tornam tão tóxicos. Então, na Terra, como nós temos a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta, isso não seria tão prejudicial assim, né? Não significa que a gente poderia dizer que não faz mal, que não vai prejudicar a saúde dos seres aqui do nosso planeta. Mas seria bem menos nociva do que em Marte, né? 5. Por que encontrar água líquida em um planeta é um indicativo de que pode existir vida neste local? Bom, gente, a pesquisa... Sempre é isso, né, gente? Toda vez que vai se fazer uma pesquisa no espaço, a busca é por água. Já repararam isso em todas as reportagens de televisão? A busca é por existência de vida, né? Algum tipo de vida em outros planetas e água. Então, por que encontrar água é tão importante, gente? Porque se tiver água nesse planeta, há possibilidade de que os processos que geraram vida aqui na Terra se repitam nesse planeta. Então, se existe água, se encontrar a água em outro planeta, então a possibilidade desse planeta possuir condições de existência de seres vivos é grande, né? Como vocês sabem mesmo, nosso planeta ele está em constante degradação, né? Agora estamos nesse momento quarentena, em que já se houve até pesquisas e dados científicos, né, mostrando que o planeta já está mais limpo, está menos poluído. Eu vi até um vídeo outro dia na Baía de Guanabara, onde se viu, a água estava transparente, estava limpinha, onde se conseguiu ver até uma tartaruga. Então, a gente tem que pensar também em tudo isso, né? Lógico que isso aqui é minha opinião, tá? Não quer dizer que vocês têm que ir na minha, é minha opinião. Esse nosso tempo de quarentena, quem sabe, é a ação divina, né? Pra gente poder dar um tempo pro nosso planeta, pra gente ajudar o nosso planeta a respirar melhor. Porque a ganância do homem e a destruição sempre foi tudo por dinheiro, né, gente? Tudo por dinheiro. A exploração máxima dos recursos naturais do nosso planeta, sempre em busca do dinheiro e dos bens materiais. Então, quem sabe, a gente tem que pensar por esse lado, que quem sabe tudo isso que está acontecendo, a gente tem que ficar em casa, a gente diminuir o nosso consumo, a gente consumir apenas o básico, é um tempo para o nosso planeta respirar um pouco. É um tempo que a gente está dando para ele se regenerar, para ele se recuperar, porque o nosso planeta está doente, né? Então, precisa realmente desse tempo. Então, crianças, é isso, tá? Essa foi a correção dos nossos exercícios. Logo, assim que o tio Renato postar o vídeo lá, eu vou... Assim que o vídeo for pro canal do tio Renato, eu vou mandar as fotos, tá? Dos exercícios todos escritos direitinho, tá? Mas não significa que vocês têm que fazer idêntico ao meu, tá? Cada um tem a sua forma de pensar e eu valorizo muito isso, vocês sabem disso. Então, encerramos por aqui a nossa correção, tá? Próxima aula de ciências, vou falar sobre a introdução, a evolução dos seres vivos, tá, gente? A gente vai começar a falar sobre a evolução dos seres vivos. Aí a gente vai debater sobre Darwin, Lamarck, todos esses cientistas e pesquisadores que têm também as suas teorias. Então a gente vai falar de diversas teorias nas nossas próximas aulas, tá? Então, beijos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.